No subject will ever be taboo. Quintino. Viva! Olá, Raquel Bulha, viva para ti também. Como estás? Esta delícia que aqui vês. Vamos falar de sexo? Vamos falar de sexo. Só para variar um bocadinho? Já que sim. Olha, e neste caso concreto, um ouvinte sugere outra conversa daquelas TED Talk muito em voga e que no YouTube encontram rapidamente, desta vez de um jovem professor universitário em Tel Aviv, chamado Ran Gravielli. Não sei se é assim a pronúncia, mas estará lá próximo. O nosso ouvinte diz que agradece o nosso programa diário, creio ser um contributo ao meu crescimento sexual e afetivo, obrigado aos dois, e desta vez escrevo porque vi esta tal conversa deste senhor, em que ele diz que é o uso da pornografia, ou seja, ele diz o porquê é que deixou de ver pornografia. Então este tal professor acrescenta aqui algumas coisas. Para já, esta pornografia, disse o professor universitário, diz que acrescentou raiva e violência à minha experiência sexual. Depois ele diz que os filmes pornográficos para ele é como se fosse a prostituição. E ele não quer ajudar a esta produção cinematográfica, a alimentar esta prostituição ligada à pornografia. E depois, praticamente, isto é uma generalização, em praticamente todos os filmes existe uma subordinação das mulheres em relação aos homens. Ele depois continua, é uma conversa de cerca de 20 minutos, meia hora. Já aqui falaste várias vezes sobre a pornografia e o uso da pornografia. E o ouvinte estava atento e diz: Quintino, já o ouvi referir que o porno é saudável, ajuda na construção de fantasias, algo que tendo a concordar. Gostaria de ouvir então a tua opinião sobre estas deambulações de Ran relativamente Gravielli. ao facto desse professor considerar que a pornografia é como a prostituição e ele não querer contribuir para a prostituição, bom, é um valor moral e, portanto, eu não vou discutir com ele. Ele tem todo o direito a ter esse posicionamento relativamente à prostituição. Assunto, assim como eu também tenho o meu posicionamento, não sei se vem a propósito, mas atalho fosse, também tenho a minha opinião sobre a existência do Estado de Israel e, portanto, tenho o direito a ter essa opinião, que provavelmente ele tem uma diferente. Portanto, tem uma diferente. Eu não vou comentar a questão dele ser contra a prostituição e achar que a prostituição ou que a pornografia, isso não vou comentar. A questão dele dizer que os filmes pornográficos há sempre uma subordinação da mulher ao homem, bom, daí tenho que dizer que ele enviesou a amostra. E como professor universitário, provavelmente, supostamente, devia ter uma formação para pesquisar melhor. Uma de seleção facto, cinematográfica diferente. Não é verdade que os filmes pornográficos tenham sempre uma subordinação, ou maioritária, nem sequer maioritariamente, uma subordinação da mulher relativamente ao homem. Mas portanto, normalmente é vista muito a necessidade do homem, não é? Não necessariamente. Não. Olhando bem, agora de repente estão a passar assim meia dúzia, 2 dúzias de filmes pela cabeça, ou pelo menos de cenas, e não acho que isso esteja assim tão marcado nos filmes pornográficos. Por último, que é o primeiro comentário dele, ver filmes pornográficos trouxe muita agressividade para a sexualidade dele. Não foi os filmes pornográficos que trouxeram. Ele é que os filmes, e seja qualquer tipo de filmes, aqui estamos a falar dos pornográficos, sejam os desenhos animados para as crianças, sejam os filmes, o que for, não trazem comportamentos para as pessoas. Isso é um erro gravíssimo que está ligado a umas teorias do século XX, dos anos 40 e 50. Dos botes expiatórios, não é? Exatamente. Temos que arranjar. Mas dos anos 40 e 50 e que hoje estão completamente ultrapassados. O que os filmes permitem é expressarmos o que já temos dentro de nós. E pessoas muito agressivas, que não elaboram a agressividade, que é isso que quer dizer ser muito agressivo, não aprenderam a elaborar a agressividade, têm ali uma forma, vou usar uma expressão que não é muito técnica, mas que ajuda a perceber, descarregar, extravasar a sua agressividade. E alguém que é muito agressivo e que provavelmente até tem uma atitude de muita superioridade em relação às mulheres, quando chega ao sexo, vai encontrar espaço para isso. Portanto, parece-me mais este senhor professor universitário, alguém muito aflito com a sexualidade dele, uma sexualidade que, só com estes indicadores, portanto, posso estar a ser muito incorreto, só com base nestes indicadores, mas com estes indicadores, me permite dizer, um senhor que tem uma sexualidade muito para organizar
ainda do que propriamente o comentário de um professor universitário e, portanto, de um cientista. Olha, e que vontade é esta do público em geral de querer ver pornografia justificada no cinema? Ou seja, foi um corrupio com as 50 sombras de Grey. Houve agora em Cannes, neste último certame, um filme de Gaspar Noé, chamado Love, em que mostrava uma ejaculação em 3D, então aquilo foi um corrupio lá em Cannes, segundo o José Paulo Alcubia, que lá esteve da Antena 3, que disse que pessoas todas muito queques e não sei o que, tudo a querer ir ver, portanto 5.000 pessoas à espera de entrar a ver esse filme. O que é esta vontade? É a história do antropólogo no Polo Norte, não é? Quer dizer, é que aquilo que nos faz falta, aquilo que não conseguimos, é o que mais andamos à procura. Como não sabemos ainda praticar sexo, como não nos conseguimos realizar no sexo, como ainda por cima temos que ter uma série de preconceitos em relação ao sexo, como há bocado falámos, até em relação à pornografia, depois somos completamente dependentes nisso. Isto dá conta, desculpa, de muita gente que está cheio de vontade, mas que não tem coragem de fazer as coisas. Depois, quando aparecem estes, não sei como era este filme em Cannes, mas as 50 sombras, aquilo era uma desilusão. Podes ver o trailer, também não. Mas acho que procurar. O Zé Paulo Cobia disse que não era assim tão nada de mais. Não é? Tinha este pormenor da ejaculação em 3D. Uma ejaculação em 3D, quer dizer, pronto, tudo bem. Beijinhos que se fosse em 4D, que pudesse trazer cheiro, em 5D, que trouxesse sabor, podia ficar assim mais curioso. Agora, assim, não sei o que é que. É o Love de Gaspar Noé, acho que é assim que se diz. Beijinhos, Kiki. Beijinhos. Any questions?